Pessoal, boa noite. Estou aqui para tentar trazer uma informação a mais relacionada aos textos que cairão no vestibular da Federal deste ano. Pois bem, o texto que eu quero trabalhar rapidamente com vocês é Adolescência em Samoa, de Margaret Mead. Ela que é uma antropóloga norte-americana e que na década de 20 decidiu passar 9 meses para fazer um estudo etnológico, ou seja, em loco, empírico, para conhecer como vivia a civilização, a sociedade em Samoa. Ela conviveu ali, sobretudo, com várias meninas, entrevistando elas, observando o comportamento delas, para diferenciar a forma de viver daquelas garotas, sobretudo adolescentes e jovens, em relação aos adolescentes estadunidenses, norte-americanos, por assim dizer, naquele período entre guerras, um período inclusive de crise, de questionamentos e tantas indagações que os jovens estavam fazendo. Pois bem, para compreender esse texto, e para você conseguir compreender por que ela escreveu esse texto e por que ela decidiu ir até lá, é necessário que a gente saiba qual é a pergunta que ela fez para compreender o objeto de estudo dela. E a pergunta é a seguinte: são as perturbações que atormentam nossos adolescentes consequência da natureza da própria adolescência ou da civilização? O que essa pergunta aqui quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: o problema da crise emocional dos adolescentes americanos é um problema natural, biológico, hormonal, enfim, ou as neuroses, os medos e os receios, eles são fruto da pressão social, da sociedade, dos valores da sociedade impregnados na mente desses adolescentes. Por isso que ela decidiu ir numa sociedade bem distinta, lá na Oceania, certo? Numa ilha lá na Oceania, hoje um estado independente de Samoa, para fazer esse estudo. E a conclusão que ela chega é uma conclusão um tanto quanto ousada para a época. E a conclusão é a seguinte: que na verdade a civilização é muito mais determinante para as neuroses e para os problemas daqueles adolescentes do que a questão natural. Então não há uma adolescência só, há várias adolescências ao redor do mundo por causa das várias civilizações que existem. Com um detalhe, a ideia dela central é que lá em Samoa não se presenciou muitas das neuroses experimentadas nos Estados Unidos, porque aquelas adolescentes que ela entrevistou gozavam de uma liberdade sexual muito maior, por assim dizer. Primeiro, elas não tinham tabus, elas podiam se relacionar sexualmente com diversos parceiros mesmo antes do casamento. Não significa que elas não pudessem casar, elas até poderiam casar, até havia essa tradição do casamento, mas não havia o tabu da sexualidade antes do casamento. Diz ela, inclusive, até mesmo das relações homossexuais ali naquelas tribos que ela estudou. Outro ponto importante: a família também em Samoa era muito mais flexível do que a família norte-americana daquele momento. Ou seja, aquelas crianças não eram obrigadas a ficar sob os cuidados do mesmo pai e da mesma mãe a vida inteira. E nem mesmo os pais dessas adolescentes, ou desses adolescentes como um todo, meninos e meninas, ficavam juntos por um contrato tradicional para o resto da vida. Ela comenta, inclusive, que qualquer sinal de insatisfação ou qualquer briga já era suficiente para que eles se separassem. Ok? E uma terceira coisa que ela percebeu é que esses adolescentes, de certa forma, amadureciam, na opinião dela, mais rápido, porque por gozar dessa liberdade, eles também podiam, eles cuidavam uns dos outros, então eles tinham muito mais maturidade, além dessa autonomia. Bom, esta é a questão central. Concluído esta análise, então, a questão da liberdade sexual, da flexibilidade familiar e dessa autonomia, desta maturidade entre os adolescentes, a autora faz uma seguinte formulação. Ela faz a seguinte formulação e proposição, digamos assim.
Ela conclui então que as crianças do futuro precisam ter mente aberta. O lar deve parar de advogar causas éticas ou crenças religiosas através de sorrisos ou olhares severos, carícias ou ameaças. Deve-se ensinar às crianças como pensar e não o que pensar. Então, aqui é importante vocês sacarem uma coisa. Lembrem da primeira pergunta lá, se era uma questão natural ou civilizacional a causa dos traumas, das neuroses e das angústias dos adolescentes e jovens. Bom, se a autora concluiu que não era a questão natural o mais determinante, ela propõe então que haja uma reeducação. Por isso essa autora ela foi muito utilizada para princípios como da revolução sexual, da liberdade sexual no século XX, movimentos como o movimento feminista e movimentos revolucionários os mais diversos se apoiaram nas ideias dessa autora. Bom, veja só, eu particularmente não concordo com absolutamente nada do que essa autora disse, muito pouco. Mas a questão é a seguinte: pouco importa a opinião nossa no que diz respeito à prova da federal. O importante é você saber esse cerne da questão aqui. Qual que é o cerne da questão? Entender se a questão da angústia dos adolescentes é natural ou civilizacional e, por fim, entender a proposição de educação dessa antropóloga, ok? Que escreveu na década de 20, tentando entender o contexto entre guerras, um período onde os adolescentes americanos eram muito cobrados pelo sucesso profissional, por ter uma família e coisa do tipo. Hoje o mundo já é diferente, não se sabe se a autora faria a mesma leitura, né? Mas é importante entender também dentro do contexto histórico. Agora, se concorda com esse tipo, essa proposição de educação, coisa do tipo, aí é uma questão nossa, pessoal, que não vai interferir na proposição da prova lá da federal. Então, respondam com base no que a autora escreveu, ok? Um abraço. Esse vídeo foi um pouco mais longo porque o assunto é um pouco mais delicado. Abraço, pessoal. Boa sorte. Deus abençoe a todos.